Agradecer também a presença da professora Elizabeth, com as suas contribuições sempre assim, inovadoras e criativas, né, que traz também áreas novas aqui na nossa escola. Dizer do prazer de estar aqui e assim da coincidência, né, e de como esse tema, né, que me parece não tão novo, mas que a gente não tem essa clareza ainda desse conceito, veio a calhar nesse momento que estamos também revendo o nosso programa, nosso currículo da própria residência. No nosso currículo, né, basicamente, o que a gente tem aprovado em todas as instâncias da universidade, diz que o programa busca responder às demandas pela formação de recursos humanos qualificados, em consonância com o processo de reorientação das práticas de saúde, no contexto do SUS, de acordo com seus princípios e diretrizes. Ainda, caracteriza-se por uma filosofia da prática social de saúde, formação técnica e científica fundamentada numa política educacional que atenda à epidemiologia local e os interesses da população em termos de saúde. Então, tem tudo a ver, né, pelo menos teoricamente, na nossa proposta, com a questão da transversalidade, né, segundo o próprio Ministério, que diz que há possibilidade de se estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender conhecimento teoricamente e as questões da vida real e da sua transformação. Então, está em consonância também com o que as colegas já trouxeram com relação ao conceito, a conceituação de transversalização ou transversalidade, né, eu também fiquei... Mas eu penso que os dois termos são corretos. Bom, no currículo do curso de residência em enfermagem, no nosso curso, né, que é específico de enfermagem e saúde coletiva, nós temos uma carga horária enorme. Ele, como muitos de vocês sabem, mas quem não conhece ainda, ele é uma parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, né, com a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e o Ministério da Saúde, Núcleo do Rio de Janeiro. E ele atende a todas essas premissas do próprio Ministério, onde a carga horária, pasmem, é de 5.580 horas, né? Assim como todas as residências multiprofissionais e profissionais específicas, como a própria residência médica, né, pioneira nessa proposta. O período de realização, então, temos 810 horas de ensino, 540 de pesquisa, na extensão 315 e atividade assistencial 3.915, totalizando 5.580 horas. O período de realização são de 2 anos, então nós temos 10 vagas com entrada anual, R1 e R2. A população-alvo, né, ela está voltada para enfermeiros que concluíram a graduação no mínimo há 5 anos, então são basicamente recém-formados, né, que a demanda toda básica é de 1 a 2 anos de formatura, com uma carga horária semanal de 60 horas, sendo 40 horas na assistência e 12 horas na pesquisa e extensão, e 8 horas na modalidade de ensino teórico, né, que a gente providencia aqui na escola, com a colaboração de vários professores. Bom, as unidades de treinamento, é que eu fiquei pensando, então, realmente existe na residência, mesmo que ainda numa forma muito empírica, né, mas na ideologia, pelo menos dela, existe essa questão da realidade com a teoria, né, de realmente colocar em prática aquilo que aprendemos. Então, num primeiro momento, no primeiro ano, os residentes passam por diversos programas de saúde, basicamente, né, os nossos da nossa escola, né, os nossos programas de extensão, como o grupo dos diabéticos lá do hospital, o banco de leite do HUA, professor Erdi aqui também prestigiando, o ambulatório de reparo de feridas também do hospital, também programa nosso de ensino, pesquisa e extensão, né, coordenado pela professora Beatriz Guiton, o MEQinho, né, que é o projeto também do envelhecimento, coordenado pela professora Selma, também professora da nossa escola, e ele passa também pela Fundação Municipal de Saúde na atenção básica em saúde. Então, ele passa por diversas unidades básicas de saúde, desenvolvendo, né, questões práticas que aprenderam e que estão fortalecendo e aprofundando na teoria. Existe um recesso de 1 mês e eles retornam como residentes R2, então eles passam em diversos setores da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, as questões administrativas, como a COVIG, que é da Vigilância Epidemiológica, o DESUM, que é o Departamento de Programas de Saúde, a ASPLAN, que é do Planejamento, a CREG, que é da Central de Regulação, que é do Ministério da Saúde, também da Secretaria de Saúde, e a SESDEC, também da Secretaria de Saúde, no Rio de Janeiro. Então, eles fazem esse rodízio, sendo que no R1 eles passam, em média, 2 meses em cada campo de estágio. No R2, eles permanecem durante todo o ano, de acordo com a sua classificação, eles escolhem e vão
trabalhar, desenvolver suas atividades durante todo o ano nesses espaços de planejamento de administrativos. O objetivo do curso é proporcionar ao enfermeiro o acesso a um conjunto de atividades e ações que articulem conhecimentos referentes à pesquisa, assistência e extensão e ao ensino de enfermagem, qualificando-o como profissional crítico inserido no debate sobre desenvolvimento técnico e científico. Então, também tem tudo a ver com a questão da transversalização, né, de colocar essa realidade na realidade, como já foi dito, né? Os específicos, aprofundar conhecimentos de enfermagem na área de saúde coletiva, formular estratégias de atuação do enfermeiro frente a esses problemas de saúde da população, articulando conteúdos específicos ao quadro sanitário, ao modelo assistencial, segundo os pressupostos do SUS, e realizar investigações científicas com base nos subsídios teóricos e práticos oriundos do desenvolvimento do curso, e que nós vimos na Semana Científica que vários residentes, que, inclusive, com os bolsistas, os graduandos, né, já fazendo essa aproximação, apresentaram diversos trabalhos. A justificativa. A finalidade do curso é atender às diretrizes expressas, né, na Lei 8.080 de 90 do SUS, que, né, regulamenta o SUS, caracteriza por um programa de capacitação do enfermeiro de forma permanente, e a Lei 8.080/90 prevê que os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde do SUS constituam um campo de prática. Eu acho que isso também é fundamental. E não só da residência, como também a nossa escola. Nós temos muito essa característica. Eu vejo que isso confere uma vantagem aos nossos egressos, aos nossos alunos, né? Dessa questão da proximidade que a nossa rede mesmo favorece, e é o perfil mesmo da nossa universidade, da nossa escola. Então, a estrutura curricular tem várias disciplinas, né, as caixinhas que eu até coloquei ali, né? Então, vem desde as políticas de saúde, o planejamento, a epidemiologia, as relações interpessoais, que são em afinidade, em consonância com o programa da Unirio, né? Então, existem todas essas disciplinas, que é o construto, né, a estrutura curricular do curso, mas que existe uma grande questão, né, que é como articular, então, a transversalização, o currículo do curso de residência em enfermagem em saúde coletiva e as políticas públicas, né? Que isso já está, de alguma forma, acontecendo, mas como trazer isso à tona e trabalharmos nessa nova proposta que a gente estará encaminhando até o final do ano? Sem dúvida, né, o SUS, nessas 2 décadas, ele se impôs como uma enorme relevância para a saúde pública brasileira. Isso é, sem dúvida, né? Claro que existem ainda vários nós, né, para serem resolvidos, principalmente as questões do repasse, enfim. Mas ele é constituído por uma rede responsável pela prevenção, promoção, cura e reabilitação. Então, desses itens, eu pensei que a questão da promoção é fundamental. E os conselhos, os CONASENS e os CONAS, né, que são os conselhos das secretarias de saúde, em carta enviada recentemente aos presidenciáveis, e esse está na RADIS, né, essa última que a gente recebeu essa semana, a presidente do CONAS, que é Beatriz Dobach, ela sugere, né, que o presidenciável, no caso agora, né, a nossa presidente, que ela implemente políticas integradas entre saúde, educação de graduação, especialização e educação permanente voltadas para o SUS, quer dizer, como uma das prioridades que foi inclusive encaminhada, né, para o próximo presidente, que na época ainda não tinha sido eleito. Então, os temas transversais, como já foi dito, né, são um conjunto de conteúdos educativos, com os eixos condutores, mas que, não estando ligados a nenhuma matéria específica, ele deve ser comum a todas, né, aquela questão do perpasse, né, da transversalização. E aí eu penso que a promoção da saúde propõe a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para enfrentamento de resolução dos fatores determinantes do processo de saúde e doença. Isso é uma conceituação de Bus, né, que é um pesquisador da Fiocruz, que traz essa questão da promoção da saúde. Promover a saúde é buscar modificar condições de vida para que sejam mais dignas, né, que sejam dignas e adequadas. Aponta para uma reorientação individual e coletiva. Vai além de prevenir, que tem como objetivo final evitar a doença, né, a prevenção. Ela traz em seu bojo, a promoção da saúde, uma visão... A prevenção traz uma visão ainda curativista, pontual, né, individualista e culpabilizadora, tipo,
está doente porque você não se cuidou, né? A culpa é sua. E que a promoção não, ela tem uma visão muito mais ampla, é uma estratégia de mediação, eu adoro essa palavra, mediação. Eu acho que tudo tem a ver com a mediação, é você fazer essa interlocução, essa ligação entre as pessoas e seu ambiente, articulando escolhas individuais com responsabilidade social pela saúde. A efetiva participação da população, desde o planejamento até a implementação das ações. O que significa trabalhar transversalmente esses temas? É manter uma relação intrínseca e sem distinções, é integrar interdisciplinarmente os conteúdos tradicionais e os temas transversais, é apresentar pontualmente na forma de módulos, né, como já foi dito, mas priorizando o conteúdo específico, entretanto, abrindo espaço para outros conteúdos, para não ficarmos naquelas caixinhas, né? Há diferentes maneiras de trabalhar os temas transversais, entretanto, todas mantêm as disciplinas curriculares tradicionais como eixo principal e com os temas transversais em torno de cada área do conhecimento. O que a gente pôde ver, eu penso que essa questão da promoção da saúde é o grande eixo que vai transversalizar todo o programa da residência. E alguns resultados que eu vi através dos relatórios dos alunos, eu trouxe algumas conclusões que chegamos até o momento, ou seja, existe ainda a hegemonia do modelo biomédico, né, na rede, onde eles estão atuando, isso ainda é evidente e não é um privilégio nosso, né? A gente sabe que isso ainda é o vigente. As condições físicas, que muitas vezes não correspondem, né, às expectativas dos alunos, a gente sabe disso, muito menos as nossas, né, ao longo desses anos todos. Por outro lado, o curso favorece o treinamento com foco nos grupos sociais, indivíduo, família e comunidade. Isso eu retirei das próprias conclusões deles dos relatórios, que há uma ampliação de horizontes para realidades... isso eu achei muito interessante. Amplia os horizontes para realidades que antigamente eram tão distantes e, ao mesmo tempo, eles vêm agora tão próximas. É um desafio, é estimulante, promove a transformação por meio do saber, potencializando qualidade e possibilitando a inserção na realidade profissional, que não se vivencia em sala de aula. Então, essa questão da vivência da realidade. Eu acho que isso, a residência é ímpar, né? É uma oportunidade sem antecedentes, digamos, durante a graduação. É lógico que a gente vai a campo e tal, mas que lá eles realmente são os enfermeiros, né? E tem que desenvolver essa prática. O entendimento de que o saber fazer da enfermagem é uma construção onde usuários e profissionais participam do processo. Isso tudo fala deles, né? Conclusões que eles chegaram. A oportunidade de atuar em equipe, então a questão dos nós e dos nós, né? Como é difícil. A percepção, olha que bonitinho, da minha vontade, da vontade do outro e da vontade coletiva. Então, eles já perceberam essa dificuldade e de como eles têm que se articular com isso. E a possibilidade de lidar com as dificuldades e limites. Eu acho que isso foi assim, um ganho já que a gente obteve com esses alunos que já vêm desenvolvendo o trabalho conosco na residência. Então, as conquistas que nós queremos destacar é que... no nosso município, nós temos o PMF, que é o Programa Médico de Família, mas que, com a atuação dos nossos residentes, claro que não foi a única razão, mas que foi uma maneira de incentivar que o município, hoje em dia, já está contratando, está acontecendo agora, uma seleção rigorosa com mais de 400 inscritos para ocuparem vagas como enfermeiros no PMF. Então, uma transformação, né, que era algo que não existia. As enfermeiras ficavam só na supervisão. E agora teremos já, em unidade básica de saúde, um enfermeiro. E também a isenção da taxa do diploma na UF. Né? Foi uma conquista também que eu penso que nós detonamos, por conta de que, anteriormente, todos os cursos de pós-graduação lato sensu teriam que pagar os seus diplomas, e os nossos residentes se mobilizaram contra isso. E, atualmente, qual a minha surpresa, quando semana passada saiu na página da UF, de que nenhum curso mais de graduação lato sensu vai cobrar essa taxa de liberação do diploma, que eram R$100, eu ouvi na época, mas são só R$100, né? A questão não é o valor, né? E sim para onde ia esse dinheiro, o que estava sendo feito, se estava tendo resultado, qual o direito de cobrar isso, enfim, nós acho que suscitamos essa discussão e que agora também temos essa conquista de que, com certeza, colaboramos para que essa taxa também não fosse paga mais para os nossos estudantes. A bibliografia que eu utilizei, e muito obrigada pela oportunidade. Esses conceitos, né,
da esquizoanálise, né? Acho que são conceitos que são trabalhados como conceitos ferramentas, né? E que possibilita a gente pensar de outra forma, né? E é uma coisa que eu gosto bastante, né? De estudar sobre isso, né? E tem uma... então, assim, quando o Deleuze, né, e o Guattari, né, trazem e produzem esse conceito, né, de transversalização, né, e aí ele vai buscar isso na questão do rizoma, na produção rizomática, né, existe, né, neste conceito, né, nessa coisa do rizoma, que ao mesmo tempo ele é superficial, né, porque vem da botânica, né, então é uma coisa da superficialidade, mas também traz uma profundidade, né, esse conceito, tá? E essas tramas, né, esses vários alinhamentos e agenciamentos que vão sendo feitos, tá? Nesse aporte teórico, nos convida a pensar a questão que nesses movimentos, né, e aí o currículo não é estático, né, o currículo é em movimento. Nesses movimentos eu tenho a todo instante, que aí Guattari vai chamar, né, de platôs, né, nesses platôs eu vou ter a todo instante, a produção de subjetivação, né, e é isso que vai fazer, né, com que a gente faça os agenciamentos, se singularize, produza novos arranjos, né, na vida, né. Mas também é um momento em que a gente produz o tempo inteiro linhas de fuga, né? Ele vai chamar atenção para essa questão das linhas de fuga. E aí eu fico pensando o quanto de linha de fuga a gente tem produzido, né, aqui nessa escola, não só nessa questão do currículo, que eu acho que é isso que a gente está discutindo hoje, mas assim, o quanto de linha de fuga a gente tem produzido aqui nessa escola, né? E quando ele chama atenção para essas linhas de fuga, né, ele também chama atenção porque nesses movimentos a gente produz espaços de cristalização, que são nós, né? Mas aí nó nesse sentido de cristalizado, de produzir pouco movimento, aonde o processo de subjetivação ele está encruado, né? Encarcerado. Né? E aí eu fico, né, dou margem ao meu pensamento, né, e aí acho que aí é a potência do conceito, né, em trazer esse conceito como uma ferramenta para pensar nos movimentos que essa escola tem feito, né, e do quanto de espaços de cristalização, de dificuldade de produção de novos arranjos e novos agenciamentos, a gente tem produzido aqui. Um exemplo é esse auditório, né? Então, assim, como é que é, e aí a minha pergunta, né? Assim, não acho que eu vou, né? Assim, não é resposta, né? Mas, assim, como é que a gente faz, né, movimento de mudança e de quebra, né, ou não é de quebra, né, de mexida nesses espaços cristalizados. E aí o pessoal da análise institucional francesa traz alguns elementos também interessantes da gente pensar, né, que eles vão dizer que nesses momentos eu tenho que fazer intervenção. Né, intervenção não no sentido clássico dos anos 60, 70, de fazer intervenção, não. Mas a intervenção no sentido de mobilização das subjetividades que estão ali aprisionadas. Mas o Guattari e o Deleuze também vão chamar a atenção de que quando a gente faz esse movimento, né, como os analistas institucionais vão chamar a atenção, que são os analisadores, quando eu coloco em movimento alguns analisadores, e, de novo, esse auditório é um analisador, né, do movimento que a gente está produzindo aqui nessa escola, né, quando eu mobilizo isso, eu não tenho, e aí que eu acho o mais legal dessa produção da esquizoanálise, eu não tenho nenhum controle
mas nenhum controle do que é que eu vou produzir. Eu posso produzir coisas muito interessantes que vão produzir novos processos de singularização, de subjetivação, etc. Mas eu também posso produzir espaços mais cristalizados do que aqueles que eu tentei mexer. Né? Por isso que eles vão chamar isso de uma coisa processual. Né? Aonde, nesse processo, poder e disputa estão o tempo inteiro. E aí, poder e disputa não é no sentido dialético do bom e do mal, mas poder e disputa como elementos constitutivos desse processo. Né? E aí é pensar, né? E aí isso me faz pensar que a gente aqui na escola, a gente produz o tempo inteiro, né, espaços aonde eu me cristalizo, né, me produzo, me singularizo, né, mas sem a possibilidade de produção de encontro. E aí eu estou lá no Spinoza, né, que é um outro autor que eu gosto bastante, né, do qual Deleuze e Guattari também se serviram bastante. Né. E que Spinoza vai dizer que é no encontro que eu produzo coisas. E aí ele vai dizer que tem encontros bons e encontros maus. Mas também, de novo, não no sentido dialético, dicotômico de ser bom, uma coisa boa, uma coisa, mas do quanto aquilo me afeta. Né? E aí eu fico pensando se os espaços de encontros que a gente tem produzido aqui nessa escola, assim, qual é o efeito efetivo que esses espaços de encontro que a gente tem produzido aqui na escola, qual é o efeito disso? Né? Se não é um efeito de recristalização, né, usando um termo das psicanálise, de construir novos territórios mais centrados e mais fechados do que o que estavam antes. Né? E nesse momento, né, dessa coisa de produção, de encontro, né, a gente pode criar os espaços que for. E aí eu estou olhando para a direção dessa escola. Né? A direção dessa escola, eu acho que a gente tem algumas coisas que são esquisitas mesmo. Né? Mas tem algumas coisas que a gente pode chamar e identificar de coisas que a gente pode caminhar e produzir coisas legais e diferentes. Né? E eu acho que a gente tem produzido isso aqui. Né? Agora, me fica na imagem do pensamento, né, como é que a gente se serve disso. Né? E aí, como é que a gente se serve disso? Aí eu, de novo, vou pegar um outro conceito, ferramenta interessante, que vem do Luhó, da análise sonal, que é o conceito de implicação. Né? E implicação aí no sentido, de novo, né, do mais profundo e implicado que o sujeito pode ter dentro de uma relação, dentro de um encontro. Né? Aí o Luhó vai dizer lá que tem alguns estágios de implicação, né, onde o sujeito se implica do ponto de vista social, emocional, afetivo, político, etc. Né? E assim, para eles, para Guattari, Deleuze, a implicação está no jogo do desejo. Está no jogo do desejo. E aí eu fico me perguntando, né, isso eu falei ontem aqui, qual é o valor do ensino para a gente que está aqui se produzindo enquanto sujeito o tempo inteiro? E aí, qual é a minha implicação quando eu produzo encontros com os meus alunos, com os meus colegas, com o profissional que está na área, com o usuário? Qual é a minha implicação? Né? Então, assim, e aí, de novo, Guattari, né, é a produção do desejo. Se o meu desejo não for aquilo, a direção dessa escola pode produzir os espaços
que for. E isso a gente pode ter nos diagnósticos que vocês apresentaram aqui e vem apresentando desde terça-feira, né? Essa proposta de mudança curricular, ela não começa agora. Eu sou, vamos dizer assim, eu fui aluna dessa casa, né? E eu lembro dos meus tempos de diretório, que eu fui presidente do diretório acadêmico, a gente já fazia essa discussão aqui. E nesses... E discutindo, já sei, e discutindo as mesmas questões. Então, quando a professora Donizete chama a atenção de que algumas coisas de transversalização já era debatido lá atrás, com certeza era. E aí eu fico me perguntando assim, qual é o valor que essa escola, que as pessoas, que os sujeitos que são constitutivos desse processo querem ou desejam. Porque aí não é espaço, não é sala de aula legalzinha, não é casa pintada, não é data show no teto, que vai produzir coisas diferentes. Bom dia a todos e a todas, né? A impressão que eu tenho, Ana, não tentando dar uma resposta definitiva, né, para ti, mas acho uma coisa que eu vejo, que eu, de certa forma, eu sinto, né, é o meu sentir, é que a gente está falando para pessoas que geralmente estão sempre aqui com a gente. E aí eu me pergunto, né, eu vejo Donizete, né, eu vejo Bárbara, eu vejo Cristina, né, eu vejo todos, né, agora estou vendo pela segunda vez, né, a Elizabeth, Enilda, ou seja, nós estamos falando, né, para as pessoas que acho que de certa forma não precisam ouvir, né. É claro que é fundamental a discussão, né, isso eu acho fundamental. E acho que um segundo elemento também, Ana, é que esse espaço aqui, e acho que esse é um grande problema, né, que eu vejo, é que esse espaço aqui não é considerado um espaço educativo, né? Me parece que o espaço educativo é aquela coisa da sala de aula com data show, 4 paredes, né? Tá. Bem, mas continuamos na luta, com vontade, né? Temos esperança, não aquela esperança da espera, né? Mas uma esperança de uma ação, como dizia o Paulo Freire. Eu continuo acreditando, né? Por isso que eu estou aqui há 14 anos, né? Cada ano que passa eu vou falando. 13, 14, o ano que vem vai ser 15, né? E vou debutar. Debutar com 55 anos é ótimo. Nessa discussão, ou seja, é claro que Ana trouxe uma série de teóricos, né? Mas eu gostaria também, e como Donizete também trouxe, a Donizete trouxe o Bourdieu, né? E eu acho que a teoria do campo de Bourdieu, eu acho que, de certa forma, ajuda a gente a tentar compreender esse imbróglio que a gente vive, os nós, né? Existe, né, um centro, né? E existe, né, as periferias e que estão em constante disputa pela centralidade no centro. Que eu não sei se as pessoas têm claro que estão nessa casa, ou seja, e quando eu digo que estão nessa casa, né, como eu, né, como os professores da enfermagem, os alunos, ou os outros professores dos institutos que estão nas suas casas, mas que acabam, às vezes, vindo para cá, aqueles que vêm para cá, ou quando ficam lá, eu não sei, né, em que medida, nesse processo de disputa, né, o que isso realmente traz, né, para a formação daquilo que a gente defende como profissional de saúde, né? Então, essa é a minha grande preocupação, né? Eu também gosto de trabalhar com uma... E acho que Elizabeth deve ter transitado um pouco por aí, pelo que o pouco que eu já conheço, né? Pela teoria do conhecimento em rede, né? Que é muito mais rico e que possibilita, né, a metáfora da rede, né, possibilita, né, a gente pensar na transversalidade ou transversalização, né? Mas eu costumo dizer, né, ou seja, um currículo realmente é um processo que nunca está, né,
nós elaboramos a proposta, né, em 2004 para 2005, começamos a implementá-la e ainda não demos conta, né? Como eu falei uma vez em Portugal, quando eu professor no congresso, nós estamos ainda na primeira etapa, né? Eu acho que faltam outras etapas e quem sabe, né, esta semana seja profícua para a gente pensar nessa segunda etapa. Falo não só com relação, né, à questão da departamentalização na escola de enfermagem, falo também na inserção dos outros institutos, né? Exemplo, quando eu vi hoje aqui a fala da questão da transversalidade, eu não me vi enquanto campo de conhecimento. É claro que a Donizete citou, o professor José Luiz, que trabalha em educação, né? Mas eu não me vi enquanto campo de conhecimento, né? Como eu não consegui ver os outros institutos que são fundamentais, né, para fazer parte, que fazem parte da formação. Eu não estou querendo dizer, teríamos que ter chamado os outros institutos para discutir com a gente, né? Ou vamos primeiro arrumar a casa, né? Vamos fazer as nossas discussões para as pessoas que estão mais próximas, né? E para depois que a gente possa jogar mais para fora. Tenho dúvida, né? Se a gente pensa realmente na questão da transversalidade, exemplo, em didática e OEB, com os parâmetros curriculares, né? Temos lá os parâmetros curriculares e temos os temas transversais, que nós temos a ética, a saúde, o trabalho, a pluralidade cultural, que me faz uma relação com cuidado transcultural, a questão da orientação sexual, que para mim não representa a discussão da sexualidade que é feita nessa escola, né? Que eu acho que é feito melhor do que está no parâmetro, e a questão do consumo, né? E como todos esses elementos, né, eles são interdisciplinares. E aí a forma que eu tenho, né, como professor de determinado campo é sair correndo atrás das pessoas, seja em prática, seja em OEB, né, e tentando fazer algumas articulações, né. Mas o que eu penso, né, quando a Donizete apresenta, né, a questão das políticas públicas, tal, e a UEVA, a saúde coletiva 1, saúde coletiva 2, saúde da criança, saúde da mulher, gerência, etc. e tal. Agora, eu acho que faltam outros elementos para a gente pensar nessa transversalidade realmente, né, dentro de uma totalidade. Entendeu? É isso. Eu não sei se eu ajudei muito ou se eu coloquei mais, né, minhoca na cabeça da gente. Mas que bom que a gente está aqui para pensar numa sexta-feira, né? O auditório realmente deveria estar cheio, né? Essa semana, como agenda científica, né, ela é considerada aula para todos nós, para alunos e professores e funcionários, e que pena que nós não temos companheiros e companheiras aqui. Ok? Muito obrigado. E mais uma vez, Beth, muito obrigado por você estar aqui. Ok? Bom dia a todos e a todas, né? Quero também parabenizar, né, a professora Elizabeth Teixeira, né, e agradecer por ela ter vindo aqui nos contribuir com o nosso ensino, todos os membros, colegas da mesa, né, que eu acho que apresentaram, assim, fizeram uma exposição excelente, né, sobre a questão da transversalidade, né, e eu acho, assim, pensando muito em relação à questão do rizoma, né, o modelo rizomático, né, a gente sabe que o gengibre, a bananeira, né, são rizomas, né? E ele tem pontas, né? Tem as suas ramas, tem os seus brotos, né? E tem uma parte invisível, não é? Então, o hiato também é uma coisa invisível, não é? E porque também a virtualidade, temos que pensar na questão da virtualidade que permeia, é uma transversalidade, não é? Então, quer dizer, tem uma ausência. Na semana passada, na manhã também, eu estava falando lá no Cuidar, e também observei várias cadeiras vazias também, não é? Que poderia estar tudo cheio também, a gente percebeu isso em outra instituição, não é? E temos que pensar essa questão da virtualidade, não é? E se estamos aqui, vamos entender também que são esses rebentos rizomáticos visíveis, não é? E tem os aspectos invisíveis. Então, nesse sentido, eu acho que tem questões do currículo que são visíveis e são invisíveis,
não é? A transversalidade, muitos colegas pontuaram aí coisas que perceberam enquanto transversalidade, mas tem questões invisíveis. E a grande preocupação é como sair dessa em termos de tornar visível ou oculto em termos de palavras, em termos de sentido. Existe uma questão aí imposta pelo próprio Estado, não é? Da formação, de exigências externas, que nós somos exigidos e, ao mesmo tempo, trabalhamos, tem a questão do desejo de trabalhar e tudo, mas existe uma exigência que tem que ser cumprida, uma ordem do Estado, né, que de certa forma, nós somos esse agente de ressonância. E que tem que cumprir, vamos dizer assim. Não é? Mas, e que foi muito pontuado aí, em termos de avaliação externa, em termos também de nota, que nós temos que ter. Tem algo pontual que é exigido, não é? Entretanto, foi colocado aqui o currículo, né? Ele é humano, ele tem sua dimensão humana e tem a questão interna. Não é? Nós temos que apresentar um produto e tem uma nossa questão interna que envolve os elementos humanos, não é? Ou seja, toda essa questão de treliça, de rama, todas essas implicações, ela passa no nível do humano, é claro. Mas, entretanto, temos tempo para formar, para produzir, e que são as questões pontuais de exigência. Mas a gente não quer se restringir somente a esse feito, a esse produto. A gente quer inovar, quer produzir, e tem as implicações humanas desse processo de produção. Então, eu acho que assim, a gente fala bem, a gente coloca bem, teoriza, não é? Nós temos nossas implicações humanas, não é? Nós temos nosso pensamento social, todo mundo hoje fala na questão social, não é? Então, dentro da instituição, dentro do instituído, não é? Até colocar isso até para a professora Elizabeth, o que pensar para trabalhar esses aspectos do não dito, desses hiatos, não é? Dessas ausências, não é? Para otimizarmos, né, o nosso ambiente de trabalho e também a nossa produção de conhecimento da forma que a gente mais anseia, pelo menos que a gente escreve, pelo menos que a gente diz socialmente, né? Então, essa questão para trabalhar nesse aspecto, né? Bom dia a todos e todas. Acho que já foi muito falado, muito colocado aqui a questão da ausência. Mas a ausência também é um indicador, né? Como teve uma turma no nono período que falou que eu era a mulher dos indicadores, então, isso é um indicador e um indicador muito importante. Eu vou pegar um pouquinho da fala de cada um de vocês, por isso que eu quis até me colocar depois. Primeiro, né, eu acho que é fundamental agradecer a todas, né, que apresentaram hoje magnificamente, falar, né, do agradecimento, todas estamos agradecidas a todas, mas assim ser pontual à professora Donizete. Eu acho que não poderia, eu e Cristina achamos, Doni, que não poderia, a apresentação de hoje, de fato, não poderia ser melhor, estar sob a responsabilidade de outra pessoa que não você. Nós estamos num trabalho de, quando eu falo em reconstrução, atualização, mas não de descarte. Isso eu venho esses dias todos que eu venho pegando nesse microfone, eu venho pontuando isso e reforçando essa fala da continuidade, de dar continuidade a um processo. É a importância que nós damos ao trabalho, a trabalhar o processo e não apenas o resultado. O resultado, se ele é bom, se ele é bonito, é muito fácil. Todo mundo vem aqui, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas se o resultado é ruim, ninguém quer ser o pai da criança, né? Então, para nós termos um bom resultado, indicadores que nos mostrem que o resultado do que está posto é bom, nós precisamos trabalhar o processo. E esse indicador aqui do esvaziamento, por conta desses espaços cristalizados, é culpa nossa. É culpa de cada um de nós.
que em algum momento de nossas vidas priorizamos outras coisas. A minha pergunta é: como trabalhar o desejo? Como fazer essas intervenções sugeridas pela análise institucional? Eu trabalhei com Luhô. Então, é difícil, é muito difícil. Não existe uma receita de bolo. Existe, a gente, a cada momento, está avaliando, diagnosticando, e em cima de cada diagnóstico, fazermos as intervenções possíveis. Mas o que é possível? O que é possível? Nós não temos como, me corrijam, né? Principalmente o Enéas, que trabalha com isso, como nós vamos intervir no desejo do outro? O desejo é uma coisa própria do outro, mas nós podemos intervir na necessidade. Nós temos uma necessidade, nós temos um problema que está aí, está posto, e precisamos dar conta. Precisamos ser cartesianos e objetivos em alguns momentos, né? Mas como fazer isso? Esses espaços, trabalhar o eu. Como trabalhar o eu de cada um? Vai envolver a questão do desejo, do compromisso e do envolvimento. Não basta ter compromisso, tem que ter envolvimento. Então, por isso, o meu agradecimento muito pontual à Donizete, porque a Doni, assim como outros professores, tá? Eu estou colocando o nome da Donizete, mas assim eu acho que homenageando a todos que têm compromisso e envolvimento nesta escola. Envolvimento em crescer, em melhorar, em se destacar, a colocar para fora a mostrar todas as nossas potencialidades, né, e possibilidades. Agora temos dificuldades. Como nós vamos trabalhar essas dificuldades para estarmos avançando? Porque nós precisamos avançar. No semestre que vem, nós precisamos estar com respostas pontuais para colocar ali. Está posto, né? Infelizmente está posto. Tem uma lei federal que, a partir de que em 2009, em novembro de 2009, nos impossibilita de ter 2 currículos concomitantes, né? Que o aluno curse 2 graduações plenas concomitantes. Como é que nós vamos dar conta disso com esse indicador aí, onde as pessoas dizem que tem um compromisso, mas não tem envolvimento, porque se tivesse envolvimento estariam aqui, como muitos estiveram no Fórum de Graduação. Só que esta Semana Científica, na verdade, é uma continuação do que foi discutido no Fórum de Graduação. Então, era para todos aqueles atores estarem aqui mais um pouco, para estarmos dando continuidade a este trabalho, né? Então, na verdade, o trabalho da coordenação, da direção, da comissão de acompanhamento e avaliação e reorientação curricular é esse, é dar continuidade, aprimorando os processos. Agora, como utilizar o que está dado, o que está dado nesses espaços cristalizados, que é esse indicador que está aí, mostrando a dialética, não como uma coisa ruim, da diferença e da diferenciação, como uma forma de aprimorar esses processos. Minha fala não é uma pergunta, mas aí eu acho que estou assumir meio que a posição de rebelde. E me rebelo contra a questão de que nós somos visita. Nós somos visita. Me rebelo porque eu não sou visita na unidade de saúde. E não vou aceitar e pegar isso para mim. E eu tenho certeza que muitos de nós não são visita. Na graduação. E olha, um departamento que tem em torno de 20 professores efetivos, tem 23 projetos de extensão com bolsa desenvolvido nas unidades de saúde. Então, isso não pode ser visita. Isso significa que mesmo que a gente não esteja com aluno de graduação de segunda a sexta, a gente também tem os nossos bolsistas, né, alunos, monitores envolvidos, né? E às vezes a gente já não sabe nem mais quem é monitor e quem é bolsista, porque eles estão tão integrados e fazendo a mesma coisa, junto com a gente e com quem está no campo, né?
E assim, e a gente está trabalhando esses projetos, não é por causa da necessidade do aluno, não, mas é porque o aluno está apontando da necessidade e a demanda que está dizendo. Então, há 40 anos atrás, década de 70, a IDA era o boom. E a gente ficava discutindo instrumentos, formas, e eu fui um dos instrumentos, porque eu participei junto com Rosa Helena do que seria construído uma comissão interinstitucional nessa escola que ia dar conta de fazer a IDA e botou na mão de 3 pessoas, 2 enfermeiras, 2 docentes e uma enfermeira que tinha que dar conta de integrar a escola e o hospital universitário. E a gente achava que aquilo era uma maravilha. A gente acreditava, né, Rosa? A gente acreditava nisso. E que bom que a gente não acredita mais e que a gente aprendeu a fazer de uma forma diferente. Então, me desculpe a rebeldia, mas eu tenho certeza que, pelo menos para 70% dessa casa, nós não somos visitas e eu acho que os alunos que estão aqui presentes podem comprovar isso. Obrigada. Eu fui fazendo assim alguns rabiscos, né? Eu vou fazendo os meus desenhos aqui das coisas que eu vou lembrando, né? E a partir das falas e tal, eu fui lembrando de algumas coisas, né? De preferências boas, né? Porque tem que lembrar do que é bom. Bom, e aí assim, eu fiquei pensando assim, você falou dos encontros, né? Esses espaços de encontro, acho que isso foi bem forte em todas as falas, né? Foi aí um transversal, foi um transversal, não só de quem participou agora dessa rodada, mas de nós aqui também, né? Espaços de encontro e porquê, como, cadê, um monte de coisa. Aí não deu para escapar, né? Aí eu comecei também a lembrar de em quais espaços de encontro a gente quer estar sempre. E de quais espaços de encontro que a gente sente saudade. E a gente só sente saudade dos espaços de encontro que são muito bons. Mas muito bons. E aí eu morro de saudade do meu Quartas Saudáveis, um projeto de extensão que eu coordenei numa ilha. Belém tem 39 ilhas, né? E eu aprendi a ser amazônida. É tão bom, né, uma carioca aprender a ser amazônida. Eu acho que esses 18 anos na Amazônia, né, quando às vezes eu ia para a ilha, né, com aquela coisa desesperada, querendo resolver tudo, aí o barqueiro, professora, a gente vai ter que esperar a maré. Mas, meu filho, eu tenho um cronograma. Problema seu. O rio não tem. Tem maré. Então, só se aquete. Bora bater um papo até a maré secar, porque o barquinho não vai atravessar. Só quer ficar lá no meio do caminho? Jogando? Eu não. Aí eu aprendi a me acalmar. A Amazônia me acalmou. Que esse Rio de Janeiro me estressou muito, sabe? Eu aprendi aquela coisa, né, da imensidão. Perto para mim hoje é outra coisa. Longe, está reclamando de barriga cheia. Pensa no ACS que passa 8 horas para chegar numa casa. É rotina no Marajó. É uma rotina. E vai de casquinho. Não dá nem popopô. Sabe o que é popopô? Aquele barquinho que faz o motor. Popopô. É o típico, né? Bom, então acho que essa coisa da Amazônia, ela me acalmou, né? E acho que eu me estresso menos para ser mais feliz. Apreciar mais a natureza. É uma coisa muito interessante, quando a gente vai entrando nos furos, nos igarapés, a gente aprende direitinho a diferença, mas só aprende lá, viu? Aqui parece que tudo... Aí, às vezes, eu digo, né? Olha, vamos ver o rio. A minha noção de rio mudou. Mudou totalmente, aí eu olho, rio.
Tu não sabe o que é um rio. Muita água, né? Mas acalma. E, ao mesmo tempo, desafia. E te coloca dentro de uma outra imensidão. E você é tão pequenininho naquilo ali, que aí você diz, quem sou eu? Nessa imensidão toda. Eu sou um pontinho. Mas tem que aprender a ser o pontinho e um bom pontinho. Que aí muitos pontinhos vão fazer muita coisa, né? Bom, e aí eu acabei sentindo saudade, né, do quarto, acho que foi esse projeto que eu coordenei de extensão, numa das ilhas de Belém, com mulheres. E eu lembro que uma das lições que nós tiramos desse projeto, a primeira reunião que nós fizemos uma campanha de divulgação na ilha, colocamos em tudo quanto era parada, que lá é parada, tá? Não é ponto de ônibus. Em todas as paradas nós colocamos, né, os convitinhos do que ia começar o projeto, né, de extensão do Quartas Saudáveis, não sei o que. Levamos uma parafernália no carro, um monte de coisa, e a gente fazia o projeto no espaço físico de uma ONG da ilha, né? A equipe era maior que o público. Mas foi isso que eu aprendi. A não pensar em quem não veio, mas amar muito quem veio. E foi uma tarde maravilhosa. Eu tenho essa foto, quando eu mostro o PowerPoint do Quartas, eu digo que é a foto 0. A equipe imensa e 2 mulheres da ilha. Um monte. Eu e um monte de alunos e as 2. Mas foi uma tarde maravilhosa. A gente brincou, a gente falou de qualidade. Nós levamos televisão, DVD, passamos o vídeo. Era um vídeo de qualidade de vida. Discutimos qualidade de vida, debatemos tudo. Número de sujeitos, 2. Mas aí é que está. Na quarta seguinte eram 5, na outra eram 10 e a gente rodou com 100, 150. Quem está e está feliz é referência. É o mais importante. Porque senão, quem está não vai voltar. E vai diminuir cada vez mais. Mas, enfim, aí eu fiquei lembrando disso por causa das... os encontros também precisam ser encontros de nós no sentido de pessoas, né? Então, por exemplo, de repente, nesse espaço aqui, realmente é um encontro acadêmico. E o espaço é acadêmico, então a gente não consegue ficar na roda, a gente não dá para fazer uma dinâmica, brincar com os corpos, se tocar, tem dinâmicas maravilhosas. Aí eu me lembrei da sociopoética, com as suas dinâmicas, com os seus, né, relaxamentos, com as suas... Lembrei da Maria José, com as suas oficinas, né, pautadas na pós... Lembro das... Nem sei por onde anda a Maria José. A do livrinho, que é enfermagem. Lima, né? Não sei por onde ela anda, mas ela fez umas oficinas lá na Lanéria que mudou muita coisa. Nessa época eu era professora da Lanéria, uns 19, 20 anos atrás. Né? Depois eu fui-me embora, subi o Rio. Né? E ela fazia umas oficinas lá e ela usava um termo do livro mas era uma inspiração ali meio boaventuriana, daquele Introdução à Ciência Pós-Moderna, do Boaventura, né? Enfim. E ela trabalha. Naquele momento era tudo muito estranho, né? Todas aquelas pessoas sentadas, né? Literalmente no chão, tinha que levar o para sentar, um tapetinho, uma coisinha assim, enfim. Talvez a gente precise também desses encontros para brincar, encontros para tocar, né? Encontros para rir, assistir um filme,
E, enfim, eu acho que a gente acaba criando... Fica tudo sempre muito pesado. Né? Enfim, uma linguagem muito pesada, muito... E aí a amorosidade, ela não se constrói aí, ela não se faz aí. Né? Então, não sei, encontros saudáveis, encontros desejantes, a história do desejo. Eu não vou desejar, né? Porque a história e foi falado aqui, a história da ausência é que a gente acaba... tu falaste da questão do indicador, né? Eu escrevi aqui a ausência. Para mim é um indicador do não desejo de estar aqui entre nós. Então o problema somos nós. Não é que não veio. O problema somos nós, porque eles não querem estar conosco. Por quê? Sei lá, eu não sei. Só vocês sabem, não sei. Não sei lá. Mas ele é um indicador do não desejo. Aí, como produzir espaços desejantes? Espaços alegres, felizes, que saiam todos aqui. Acabou, caramba, 10 para o meio-dia. Puxa, que pena, está acabando. Não acaba não, está tão bom. Eu acho que é esse o caminho, né? Quer dizer, não sei se é caminho, é um caminho. É amorosidade, né? Porque já que todos nós aqui, brincamos com o nós, né? A coisa do nós somos nós. Então, tem que ser uma coisa mais leve, né? mais nós, mais simples. Linguagem simples, palavras simples, sabe? Alegres, felizes, com muito riso. Né? Enfim, eu não sei, eu acho que são coisas assim interessantes para a gente pensar, né? E que os pontos de referência sejam as presenças, né? Que elas sejam a referência, ela é a referência. E aí eu acho que isso gera um movimento na rede, pode gerar, tudo pode, né? Nada é certo, mas de repente pode gerar um movimento na rede, um balanço, e aí rede, de novo, usando metaforicamente a rede do rizoma, mas aquela rede, né, que você balança na rede, é tão bom, acalma, né? Então, que esse balanço poderá seduzir e criar desejos de perdi essa. Tem que rolar. Ao final do evento, quem está aqui já ficar quando é o próximo. Porque foi bom, muito bom. Quando é que é o próximo? Né? E aí, né, isso que dissemina. Isso que gera fluxo, isso gera rede, mas gera uma rede positiva. Porque só vai positivar se alguém usou um termo tão interessante, não é? Que vai, acho que foi ressonância, foi tu que falaste. Se eu crio pontos muito negativos, o que vai sair é uma ressonância negativa que o outro vai dizer, ainda bem que eu não fui. E quem veio talvez não volte no próximo. Mas então tem que fazer o oposto. O desafio é fazer o oposto. É criar uma ressonância tão irradiante. Rolou. Bacana, né? Aí, né? Aí já vai chegando. Como é que foi? Não sei o que, isso aconteceu. A gente pensou um monte de coisa. Sabe? Aí vai. Aí, acho que a ideia do disseminar é disseminar perspectivas positivas, né? Mas para disseminar perspectivas positivas, com 1, com 4, com 10, tem que produzir reflexões positivas, né? E isso dá um movimento e vai produzindo os desejos, né? E os desejos aproximam, encantam, seduzem,
né? E deixam saudades. E a gente só lembra, né, com aquela saudade, né, carinhosa, daquilo que foi muito bom. Não é verdade? Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Encontros desejantes, encontros saudáveis, né, tardes de música, com música, né, a coisa dos sabores aproxima muito. Alguém falou ali lanche, né? Mas sabe que essa coisa, os rituais, a maioria dos rituais, né, das populações, das mais tradicionais, eles se envolvem porque fica todo mundo em volta né, há um sabor de saborear, de sentir, né? Então o sabor ele cria os cheiros, é muito interessante, né? Isso tudo envolve, acho que meio que quebra as tais resistências, né? Os distanciamentos, os silêncios, enfim, como teoricamente a gente deseja nomear as coisas, né? Enfim. E foi isso que eu fiquei pensando aqui. Eu fiquei pensando essas coisas, usando alguma das perspectivas, né? Quer dizer, movimento, mudança, mobilização. Concordo, tem que ter intervenção. Aí, claro, não aquela representação negativa, né? Mas intervenções que sejam produzidas a partir de espaços de presença que gerem sensações positivas. Então, intervenções positivas, afetivas, né? Uma das máximas, quando nós fechamos esse ciclo, né, do trabalho na ilha, a máxima que ficou da experiência dos 4 anos foi que nós fizemos e tentamos fazer travessias de saberes, mas o tempo todo atravessadas por redes de afetos. Isso é Freire. É Freire. Tem que atribuir significado. Se não atribuir significado, não tem intervenção que dê conta. E significado eu só vou atribuir se eu me identificar, se houver alguma coisa que me dê uma possibilidade de aproximação e não de distanciamento. Porque se gerar o distanciamento, não vai produzir significado. E se não produzir significado, não tem sentido, não tem. Aí é silêncio mesmo. Aí esse ato vai virar não sei o quê. Né? Enfim, foram essas as coisas aqui que eu ficava... Então, eu acho que tem que fazer intervenção. Botei aqui, o que é possível? Acho que alguém colocou isso, todos acabaram colocando. O que é possível? Intervir no nosso desejo. Nós aqui, que temos a oportunidade de nos olhar, de nos tocar e de nos conhecer. Que seja esse o ponto de referência. Para nós, o que nós, entre nós, né? Achei bacana quando a Bárbara falou assim, legal, é essa coisa, do elogio, do positivo, né? Do bacana, que bom. Lembra daquele momento, lembra daquele projeto? As experiências exitosas, elas precisam estar o tempo todo sendo, né, contadas, que às vezes as pessoas, nossa, isso tudo acontece. Mas tem que estar o tempo todo anunciando isso, porque isso gera a tal da ressonância positiva. Porque de ressonância negativa, basta pegar jornal aí e ligar a TV. Pelo amor de Deus. É só coisa ruim. Chega. Então, nesses espaços, nesses espaços de encontro, tem que ser muito bom. Tem que fazer o contraponto. Tem que, não é? E gerar movimentos positivos. Né? Trazer as falas positivas, propositivas, que vão produzir, né, provavelmente, sensações desejantes, já vai aumentar os desejos e vai envolver mais, vai, sei lá, sensibilizar, né?
E aí vem aquela perspectiva. Qual é o sentido da palavra afetar? Nós queremos afetar quanto mais pessoas, não é isso? Afetar tem a ver com afeto, do afectar, do tocar, do se sentir dentro, incluído. Mas se o afetar é exatamente pela dimensão do negativo, esse afetado vai ser um afetado do que vai gerar distanciamento e não aproximação. Enfim, essas foram as coisas que eu fiquei aqui meio que anotando aqui, rabiscando aqui, para a gente também pensar, né? E também imaginar outras formas e outros, até lugares mesmo, porque às vezes a gente precisa sair um pouco, né, dos nossos lugares e ir para um lugar que a gente possa ver uma paisagem bonita. Eu gosto muito das águas, né, e você vê alguma coisa, né? Mas é importante esse movimento também, né? Porque o espaço do dia a dia, que a gente já conhece, essa arrumação, ele já faz parte, né? Mas a gente precisa, da vez, para produzir esses corpos desejantes, né? Ir para outros lugares também, fazer outros tipos de encontros. E, às vezes, nesses espaços totalmente diferentes do acadêmico, vão uns insights, assim, umas coisas que vão surgir, e aí relações vão ser produzidas. E a gente, voltando para o que o nós da rede, somos nós. E se a gente não produzir essas relações boas, agradáveis, alegres, aí não tem conexão, não tem rede, não tem mapa, não tem rizoma que dê jeito. Vai ficar tudo exatamente como está, né? Então, acho que é por aí. Foi isso que eu fiquei pensando. Não sei se eu pensei demais. Olha, professora, eu acho que a senhora não pensou demais, não. Eu pensou tudo que a gente precisava, porque eu estou aqui de frente vendo uns sorrisos que acalentaram muito a quem está aqui, né? Nós aqui na mesa também nos sentimos acalentadas e acariciadas com as suas palavras. E aí fiquei me lembrando, na última reunião de departamento, a gente sempre tem uma reunião ordinária, né? E nem todo mundo vem com a mesma coisa, porque você tem aquela questão da formalidade, aquele monte de informes, né? Exatamente. Aí me lembrei de que a gente... Exatamente. E aí me lembrei de que tinha uma mesa farta de lanche e que teve momentos em que a gente riu muito na reunião, não foi, meninas? Mas nós rimos de dar gargalhada. E aí, nessa reunião, a gente tinha em pauta para que a data do nosso Natal. E aí foi assim, mobilizou, porque a gente estava rindo tanto, e eram assuntos complexos, mas teve momentos de descontração e que a gente saiu da formalidade, se permitiu sorrir e, né, e trocar aquilo e ver algumas brincadeiras, e aí a gente percebeu que surgiu um prazer enorme em marcar o próximo encontro, que será o de Natal, né? Então, eu acho que é mesmo... Aí eu fiquei ouvindo aqui a Elizabeth e fiquei me lembrando disso, né? Do lanche, daquele monte de sorriso, e senti saudade da nossa reunião. Saímos 7h, e eu disse que o tempo da reunião era às 4, mas saímos às 7. Mas eu acho que como a gente comeu e riu bastante, né, compensou o horário das 7. Não estou interrompendo, mas dando continuidade e dizendo que é muito bom quando a gente encontra parceiros, né, que falam aquilo que a gente está pensando. Mesma coisa quando a gente começa a estudar e a se qualificar no mestrado, doutorado, que a gente lê e fala, nossa, mas era isso, né? Então, foi assim, muito gratificante, não é? E como fala bonito, né? Será que algum dia eu vou falar desse jeito, né? E como isso estimula. E pensar que a gente não é tão louca assim, né? Que tem sempre um mais louco do que a gente. Isso é muito bom, né? Então, dizer da minha alegria, assim, quando eu ouvi a fala da professora Elizabeth, mais uma vez mostrando as nossas afinidades, né, Elizabeth? Acho isso muito gratificante, essa altura da nossa vida. Assim, pena de um lado, mas nunca é tarde, que a gente esteja com você agora aqui mais frequente, mais presente. Então, exatamente o que eu estava pensando, assim, e eu sou também muita emoção, né?
pensando assim, de como é importante as pessoas que cá estão, e não ficarmos lamentando aquelas que não tiveram essa oportunidade, né, por um momento, por uma razão ou outra, né, porque também não é uma coisa pontual, acho que é multicausal, né? Então, de como é importante valorizar aquilo que a gente tem. Eu já falei isso aqui outras vezes, até em outros momentos, que nós mesmos, na nossa vida diária, temos a tendência de não valorizarmos aquilo que conquistamos, e sim aquilo que a gente ainda não fez. Eu estou faltando isso, mas quanta coisa a gente já fez? Nós aqui nessa mesa, os alunos, quantas coisas já vem construindo, que dirá nós, né? Eu já com quase 30 anos de casa. Então, dizer do prazer, né? Hein? Eu sou mumificada. Precoce. Né? Então, dizer da alegria mesmo de que somos sempre os mesmos, somos sempre os mesmos, que bom, e somos nós que tocamos essa escola, cada um, né, da sua maneira, no seu potencial, mas que temos prazer de estarmos juntos, que atendemos às solicitações, mesmo que muitas vezes emergenciais, coisas, tem que ser para amanhã e você tem que dar um jeito, e vem e faz com alegria. Então, acho que você, assim, tirou as minhas palavras e fez aquele papel dos filósofos, dos educadores, dos pensadores, quando a gente lê e pensa exatamente isso que eu gostaria de falar. Acho que, mais uma vez, você está de parabéns. Nós estamos de parabéns. A direção, eu já fui da direção também, era a mesma coisa. A gente se empenhava, né, com a ajuda de tantos colegas para conseguirmos tudo com tanta dificuldade. Chegava na hora, tinham poucas pessoas, mas sempre os mesmos. Então, vamos valorizar esses mesmos, né, que somos nós e mais alguns que vêm se integrando, né, com mais recentemente, mas vamos valorizar nós mesmos. Por que não? Vamos celebrar, né? Isso aqui é importante. E dizer que foi um prazer estar com vocês aqui pela manhã. Espero que a gente continue, né, trabalhando dessa forma. E mais tarde, porque sexta-feira, eu me transformo em vó, né? Então, eu viro a minha... que é um outro prazer da minha vida também, que vocês sabem tão bem. Obrigada. Bom, eu queria também só dar uma palavrinha final, quer dizer, parabenizar mais uma vez a professora Elizabeth por esse deleite, né? Foi um deleite, né? Ouvir as palavras da professora, quer dizer, nos acalenta, nos reforça, eu acho, a cada momento, porque realmente as dificuldades sempre existem, isso, né? As limitações, as dificuldades são muitas. Então, eu queria carinhosamente, né, agradecer a professora, e é realmente um prazer muito grande ouvi-la sempre, sempre. Que a senhora possa voltar muitas e muitas outras vezes. Queria também agradecer ao professor Mauro e à direção e a comissão executiva pelo convite. Eu queria até tornar público que eu não fui, a princípio, uma convidada na lista dos primeiros a serem convidados, até gostaria de colocar isso. Depois, o professor Mauro, abrindo espaço, eu vim falar. Mas sinto-me feliz de estar aqui, de poder realmente, eu acho, apontar pontos positivos e não tão positivos a serem ajustados e tudo, eu acho importante. Agradecer também publicamente a professora Bárbara, né, pelo afago, né, pelo carinho, pelo reconhecimento, né. Eu acho que isso é bom, como a professora falou, é bom, assim como eu também reconheço o esforço e o trabalho que vocês estão fazendo, investindo nessa reconquista, né, esse nosso eterno movimento de reconquistar, né, e não acaba nunca, né. Então, eu gostaria de agradecer. Fiquei muito, às vezes, no início, reticente para estar aqui, mas gostaria de dizer que fiquei feliz, né? Foi bom. Obrigada, então, a todos. Bom, eu queria agradecer, eu não agradeci na minha fala, né, a oportunidade de estar aqui. Eu não fui tão assim rebelde, né, mas eu precisei me preparar, né, quando 2 colegas me mandaram um e-mail, eu estava lá num programa em Rondônia, a pedido da Benfo, né, que foi a Bianca e o Aldri, né, me indicando para estar nessa mesa. Eu falei, bom, mas eu tenho uma colega que é a Cláudia Mara, que não pôde estar aqui, que era uma pessoa assim que eu indiquei, que tinha um preparo, tem uma vivência dos 3 segmentos, né, e aí
a chefe anterior, então, conversando comigo, né, cheguei ao norte, e aí Mauro e Márcia foram os grandes incentivadores, mas, assim, também eu penso que a gente precisa manter a nossa esperança. E aquela bailarina aqui que estava girando, bem leve, né, mas com todas aquelas coisas em volta, eu queria, assim, fazer um pedido, né, que a gente não deixe, sob hipótese alguma. E aí, assim, Donizete e Zé Luiz, que participaram do primeiro processo de construção da reforma curricular. Estamos no segundo processo. É um processo de avaliação. Precisamos resgatar dentro de nós essa questão da ação, dessa coisa da transversalidade. Precisamos nos lembrar dos nossos ícones lá atrás. Precisamos nos refazer. É difícil, mas o processo é dinâmico, é assim mesmo, né? E aqui, assim, já fazendo um afago no Zé, fazendo um afago na Donizete, é necessário retomar aquelas coisas que pensamos, porque somos histórias vivas do processo. Ficar, né, digamos assim, a par dele, e somos poucos. Nós nos contemplamos a nós mesmos a cada quarta-feira de encontro. Então, eu penso assim, que esse é um espaço, e aí especificamente para a Ana e para Enéas, que bom, né, que somos ainda um grupo que estamos numa disposição mental de estarmos nos renovando, apesar do nosso dado histórico aqui nessa escola. Que bom, né? Se a gente olhar para a plateia, são tão poucos os novos que aqui estão. Mas que bom. Então, assim, dizer do esforço que eu tenho visto, né, que a gente está num processo, e é um tempo, a gente precisa de dar conta disso para o MEC, desses encontros que têm sido provocados, da resposta que a gente acha que não está tendo, mas a gente está tendo, né, desse alinhavar a rede, é assim mesmo, né, a linha vai para lá e vem para cá, e a gente dá um nó, a gente pensa que deu, mas não deu de novo. Então, eu estou assim... achando que a gente foi, uma vez mais, né, profícuo nisso. As nossas falas, eu penso que elas se associam e se somam, né, num crescimento de disposição mental de estar ainda perseguindo aquilo que a gente deseja. Do contrário, a gente não estaria aqui. Mesmo com 30 anos de casa já. Então, assim, eu quero parabenizar todo esse evento, né, essa disposição mental, esses desencontros desses encontros, e pensar que somos mesmos. E os nós somos nós mesmos, e tomar para nós isso. Então, assim, colega Zé Luiz e colega Donizete, né, estou pedindo, assim, da gente repensar e da gente retomar o nosso nó, porque somos nós mesmos. Então, obrigada. Bem, quero dar parabéns à mesa e dar um afago assim para vocês. Eu quero assim publicamente dizer que eu fui afetada por cada uma que estava aqui. Eu fui aluna da casa e eu tenho o que eu sou hoje, eu tenho um pouquinho de cada um. Alguns aqui não me deram aula por conta que estavam no doutorado, no mestrado, mas assim, a cada momento que eu passava, assim, estava até conversando com uma colega nova que não era daqui, a professora Vera apresentou, eu falei, que engraçado. Quando eu era aluna, eu dizia assim, eu quero ser uma enfermeira assim. E aí passava a professora Emilda e dizia assim, gente, eu quero ser amável assim. E aí passava a professora Donizete, gente, mas que enfermeira delicada, que enfermeira amável. E cada uma que passava, eu fui afetada e eu senti saudade de vocês e voltei pela saudade de vocês como professora. E eu pretendo afetar outros alunos, quero me disponibilizar de estar implicada com a escola, de vocês contarem comigo no que for possível. Quando a apresentação da professora Donizete, eu fiquei, e a saúde mental, e a saúde mental, e quero me disponibilizar, residência, graduação. Já conversei com o professor Erdi sobre saúde
saúde da mulher, falei com a professora também de saúde da criança. Eu acho que a gente tem que mudar, sim, tem que transversalizar ainda mais a saúde mental. E no mais, obrigada pela existência de vocês, na minha vida foi muito importante. Espero ser espelho dos alunos, né, que aqui estão também, de afetá-los da maneira que vocês me afetaram, que eles sintam saudade dos encontros e que venham também amanhã ser eu aqui. E já pensar nas estratégias diferenciadas, como a professora Elizabeth trouxe. Que tal, então, no nosso Natal, ao invés da gente fazer confraternizações por departamentos, vamos transversalizar e que todos os departamentos confraternizem juntos. Tá? Obrigada. Boa tarde já, né? As nossas queridas, estimadas colegas da casa e Beth, que nos honra mais uma vez aqui na casa, tem sempre contribuições muito especiais para nós, estudantes, professores, alunos da comunicação, que eu não citei nenhum dia aqui, que estão desde o início do IACS, do Estúdio de Comunicação IACS, que estão aqui gravando o evento, a parceria do IACS com a Escola de Enfermagem. Então, muito obrigada a vocês também. Estudantes de fora, profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares. Ontem eu soube que tinha uma técnica de enfermagem aqui assistindo o evento. Então, assim, é muita satisfação para quem dirige a escola. Eu estava aqui conversando. É o meu estilo de ser. Eu costumo dizer, quando eu vou para o conselho universitário, se eu não me posicionar de determinada forma, não seria Cidenha. Então, meu estilo é esse. De, às vezes, me estressar, de ser agitada, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Falei aqui para eles agora, já falei em vários eventos. Ser diretor de escola não é cargo que traz sofrimento. Foi um cargo que me deu prazer no primeiro momento e está me dando super prazer no segundo momento. E é uma experiência que as pessoas tiverem condições, tiverem isso como perfil, não era a minha meta de vida. Eu dizia para todo mundo que eu queria ser coordenadora de curso de graduação, e fui. Durante 4 anos, depois ninguém queria se candidatar, eu fui mais 2 anos como decano, então eu fiquei 6 anos na coordenação, nunca me afastei nem da prática, do ensino teórico prático, nem da sala de aula com os alunos, quando eu era coordenadora. E aí, professora Ellen, como a gente fala muito da memória e do resgate, eu acho que é bom deixar claro, até porque está sendo registrado, que não é a segunda reforma ou a segunda reorientação curricular. Antes da professora Donizete, a professora Cidenha coordenar o curso 6 anos, e nós tínhamos aqui algumas pessoas que fizeram parte da comissão de reorientação curricular, foi quando se deu o grande impacto de mudança daquele modelo biomédico para o modelo a partir das diretrizes 94. Então, assim, foi uma mudança radical na formação, inclusive já com componentes da licenciatura no currículo. Depois de mim foi a professora Eliane, que a gente também não pode esquecer, né? Depois a professora Donizete e a professora Bárbara hoje. Então, assim, cada administração tem o seu perfil. E aí, anterior a isso, nós tivemos outras coordenações, e assim, para a felicidade nossa época, temos aqui a professora Enilda, foi da Comissão de Reorientação Curricular, Donizete, você também foi da comissão na nossa época, e temos assim, as pessoas que nos antecederam, que embora o currículo fosse centrado no modelo biomédico, foram pessoas extremamente importantes para essa casa. Tanto foram e são que até hoje nós estamos homenageando. Cada semana científica, elas recebem homenagem. E a nossa gestão, ela pode ter várias, como tem, dificuldades, acertos, equívocos, mas tem uma marca que eu tenho certeza que a história não vai deixar de contar, que é o reconhecimento à história, à vida das pessoas que nos antecederam. E isso está registrado em cada semana científica. Porque assim a gente faz as homenagens. Hoje, por exemplo, vai ter uma tarde memorável nessa escola. A gente conseguiu fazer a posse de chefias de departamento pela primeira vez, como encerramento da semana, porque as chefias de departamento são pessoas extremamente envolvidas, um cargo extremamente penoso, eu diria que muito mais do que ser coordenador de curso e diretor de escola, porque não dá visibilidade e está ali no embate direto com o colega, infelizmente, é verdade. Mas é um cargo prazeroso também, a partir do momento que da forma que a gente trabalha. E eu tenho certeza que as chefias eleitas têm esse compromisso. Então, assim, conseguimos colocar na semana a posse da BEM Regional Niterói,
conseguimos colocar uma sessão de homenagens. Quem puder estar aqui, vai realmente, assim, vai ser um marco para as pessoas que vêm, pessoas que a gente não vê há anos, né? E por aí vai. Então, assim, essa coisa do afeto, do prazer, do afago, ela é fundamental. Eu lembro que na época que Vera e eu fomos diretora na primeira gestão, nós fizemos aqui 3 cafés da manhã, fizemos 3 encontros de aposentados, encontro de gerações, almoço, jantar dançante o ano passado. Só que as dificuldades vêm, quer dizer, precisa de recursos, precisa de gente para trabalhar e por aí vai. Então, assim, a gente fala da seriedade, da competência, da publicação, das exigências, mas nada disso, se a gente fizer, tudo isso se a gente fizer sem prazer, ou se a gente não fizer tudo com prazer, com dedicação, com afeto, com carinho, não adianta. Lá na frente a gente se atropela. Então, assim, existem dificuldades? Existem. Mas eu concordo com todos vocês. Vamos aproveitar os que estão aqui. Eu tive alguns estresses alguns anos atrás. Eu até posso citar na abertura do evento. Que bom se tivesse mais gente. Mas as pessoas que estão aqui são pessoas extremamente especiais, extremamente comprometidas. Não estou dizendo que os que estão lá fora não são, porque alguns não estão aqui até por impossibilidades outras. E aí a gente vai trazendo outras pessoas, renovando, né, aprimorando. Então, assim, dizer da minha alegria em ter vocês na mesa hoje, da minha satisfação e do prazer que é ser diretora dessa escola, no momento tão especial que ela vive, com todas as dificuldades, mas assim, com apreço, com carinho. E para encerrar, eu vou dizer o seguinte, eu lembro que quando eu resolvi me candidatar, eu estava, desde 98, para quem não sabe, eu poderia estar aposentada. Eu não pago, eu fiquei isenta daquela coisa do governo desde 98. Pessoal, ai, que maluquice, por que não saiu para arranjar outro emprego? Não tem nada a ver comigo isso. A minha impregnação é a Escola de Enfermagem da UF. Aposentada aqui, talvez seja para trabalhar para enfermagem, bem, por aí vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento eu tinha resolvido me aposentar. Eu estava de um jeito que eu não conseguia passar na frente de uma porta da sala de um departamento aqui na escola. Eu ia sair dessa escola extremamente magoada. Quando o grupo conversou comigo para que eu me candidatasse, um grupo que dava sustentação, eu falei assim, tem nada a ver comigo, direção da escola. Tinha a ver o quê? A coordenação do curso, esse é o meu papel. Repensei, refleti e me cobraram o seguinte, você lá fora contribui, aqui dentro você precisa contribuir. Eu falei, mais do que eu já fiz, quer dizer, eu estava magoadíssima. Resolvi ser candidata com o aval, aí eu vou dizer, negativo do meu esposo, que era professor da casa, enfermeiro, está aposentado. Ele não concordou com a minha candidatura, disse assim, olha, não adianta falar mais nada. Você faz tudo o contrário do que a gente conversa. Então, já que é isso, vai. Se for eleito, eu dou apoio. E realmente deu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha maior dificuldade era saber o seguinte, será que eu vou ter tolerância com determinadas coisas que acontecem? E digo a vocês, eu cresci muito. Eu aprendi a ser tolerante, me conhecer, conviver com pessoas que a gente se cumprimentava, talvez por obrigação, porque eram colegas, e dizer que o meu afeto por essas pessoas não faz diferença ao afeto que eu tenho para os meus amigos. Amigos a gente escolhe, colegas não. Mas os colegas, a gente tem a obrigação também de ter o afeto, o reconhecimento, o apreço e principalmente o respeito. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui nessa escola. Então, assim, desculpa a emoção, mas eu realmente mexeu comigo. Obrigada.